Fala, meus amigos concurseiros. Professor Carlinhos, da Maticar Vídeos Matemáticos. Estamos aqui para a 12ª aula da playlist Desvendando os Mistérios da Banca CESP-Sebrasp. Nesta aula, eu estarei resolvendo com vocês algumas questões de concursos recentes envolvendo geometria plana e geometria espacial. Beleza? Então, como dizia minha avó, vem comigo, que aqui não é casca fina. Bem, galera, vamos lá então a nossa aula doce, tá? A questão 1, prova de 2022. Julgue o item que se segue relacionado à geometria plana e espacial. Considere que um triângulo ABC tem lados com as seguintes medidas: 3 centímetros, 5 centímetros e 7 centímetros. Se o triângulo DEF semelhante, então está dizendo que ele é semelhante ao triângulo ABC e tem perímetro 25 centímetros, então esse 25 centímetros é relacionado a DEF, então o menor lado do triângulo DEF é 5 centímetros, tá? Olha, este exercício ele está relacionado com a geometria plana, não é com a geometria espacial. Vamos montar aqui então os dois triângulos, tá? Então, primeiro aqui eu tenho um triângulo ABC, tá? Que vai ser semelhante a um triângulo DEF, tá? Vou no desenho aqui só para a gente entender melhor, tá bom? Então tá aqui, ó, o nosso triângulo ABC. Vou distribuir os vértices dessa forma aqui, ó. Aqui eu vou pôr o vértice A, vértice B, vértice C. Então, oposto ao vértice A, eu tenho o lado A, e oposto ao lado A, eu vou marcar o ângulo 1. Tá? Porque não foi definido a posição dos ângulos. Oposto ao vértice B, eu marco o lado B, e o ângulo B eu vou indicar com 2 pauzinhos aqui, ó. Oposto ao vértice C, eu vou marcar o lado C, e o ângulo eu vou indicar com 3 pauzinhos. Tá? Que é para a gente poder montar aí as proporções da semelhança de triângulo. O lado A eu vou marcar como 3 centímetros, o lado B eu vou marcar como 5 centímetros, aqui tanto faz, tá, gente? Porque não foi definida a medida dos lados. E o lado C eu vou marcar como 7 centímetros. O triângulo DEF, então eu vou marcar aqui em cima o vértice D, ângulo 1, oposto do lado D. Vértice E, vou marcar aqui o ângulo 2, oposto ao lado E. Vou marcar aqui o vértice F, nessa posição aqui no triângulo, ângulo 3, oposto ao lado F, tá? Bem, o que nós temos lá sobre, né, a semelhança de triângulos? Que os lados homólogos são proporcionais, tá? Além deles serem proporcionais, eles também são proporcionais aos perímetros dos triângulos, tá? Então, olha, o lado A, que está oposto ao ângulo 1, é proporcional ao lado D, que está oposto ao ângulo 1 no triângulo DEF, porque os dois triângulos são semelhantes. Então, A está para D, assim como o lado B, que está oposto ao ângulo 2, vai ter que ser proporcional ao lado E, no outro triângulo, que está oposto ao ângulo 2. Então, B está para E, tá? Então, isso que quer dizer proporcionais aos lados homólogos. São lados opostos a ângulos iguais. Assim como o lado C, oposto ao ângulo 3, será proporcional ao lado F no outro triângulo, oposto ao ângulo 3. Essas três proporções, tá? Elas também serão proporcionais aos perímetros do triângulo.
Então, ao perímetro do triângulo, vou usar um P aqui do triângulo ABC, P de perímetro, também vai ser proporcional ao perímetro do triângulo DEF. Beleza? Tá? Olha bem, como aqui está falando o menor lado, então eu vou pegar a proporção que vai estar relacionado ao menor lado do triângulo ABC, que é o A sobre dela. O menor lado no triângulo ABC vai ser proporcional ao menor lado do triângulo DEF. Então, eu vou trabalhar com essa proporção aqui. A está para D, assim como o perímetro do triângulo ABC vai estar para o perímetro do triângulo DEF. Pronto, matamos o exercício. Tá? O lado A eu tenho, que é 3, está para D, assim como o perímetro de ABC. ABC, ele vai ter o perímetro igual a quanto? É só somar os lados. 3 mais 5, 8, mais 7, 15. Ó. Tá? Está para o perímetro do triângulo DEF que foi dado aqui no exercício 25 centímetros. Agora é só cruzar a multiplicação. Vai ficar 15D igual, cruzando aqui a multiplicação, igual a 75. O 15 está multiplicando, passa dividindo. 75 dividido por 15 dá 5 centímetros. Está dizendo que será 5 centímetros. Então, este item eu julgaria como certo. Tranquilo, gente? Então, um exercício bem simples aí sobre semelhança de triângulo. Vamos lá para a nossa questão 2. A questão 2 está dizendo também de prova de 2022. Julgue o item que se segue relacionado à geometria plana e espacial. Um paralelogramo ABCD, o lado AB mede 10 centímetros, o lado BC mede 6 centímetros e o ângulo, isso aqui é ângulo, ABC, tá? Esse chapeuzinho é indicação de ângulo, mede 30 graus. Tem área igual a 30 centímetros quadrados. Vamos fazer o desenho aqui para pôr as medidas, tá? Do nosso paralelogramo. Então, nós vamos precisar estarmos aqui calculando a área, tá? Deste nosso paralelogramo. Ok? Vou trazer ele mais para cá. Vou aumentar ele um pouquinho aqui. Então, vamos lá, galera. Está aqui o nosso paralelogramo. Eu vou distribuir os vértices dessa forma aqui. Ó. A, B, C e D. Tá? O lado AB, vou marcar aqui 10 centímetros. Então, lembrando que os lados opostos de um paralelogramo têm medidas iguais. Tá? Isso aí é propriedade do paralelogramo. Então, o lado AB vai ter a mesma medida do lado DC. Depois foi dado que o lado BC mede 6 centímetros. Vai ter a mesma medida do lado AD. Então, os lados opostos, além de ser paralelos, têm medidas iguais. Então, tá aí. E o ângulo ABC, ó, que vai ser este ângulo aqui, ó, ABC, ele vai ter vértice aqui no B. Mede 30 graus. Os ângulos opostos de um paralelogramo também têm medidas iguais. Então, se o B mede 30, o ângulo D aqui também vai medir 30. Então, para calcular a área deste paralelogramo, eu vou dividir ele em dois triângulos. E o que eu vou observar? Que os dois triângulos são congruentes. Ao traçar a diagonal aqui, ó. São dois triângulos iguais. Tá lá? O que eu vou observar? Ó?
lado 10 e 6, lado 10 e 6, e o ângulo formado por esses lados é 30 graus. Então, são dois triângulos com medidas iguais. Para calcular a área de um triângulo, conhecendo os dois lados e o ângulo formado por eles, nós calculamos da seguinte forma: é o produto dos lados multiplicado pelo seno do ângulo formado por eles, dividido por 2. Tá? Então, repetindo mais uma vez, é o produto dos lados vezes o seno do ângulo formado por eles, dividido por 2. Só que aqui eu tenho dois triângulos idênticos. Então, a área do paralelogramo, eu vou portar de uma cor diferente aqui, ó. 2 vezes, este 2 não faz parte da fórmula da área do triângulo. É que são dois triângulos idênticos. Então, 2 vezes. Então, eu vou pegar um triângulo aqui só, tá? Que é igual ao outro. Então, a área é o produto dos lados, então 10 vezes 6, multiplicado pelo seno do ângulo formado por eles, então seno de 30 graus, tudo isso dividido por 2. Isso aqui é a fórmula da área de um triângulo. Como são dois, por isso que eu coloquei este 2 aqui, ó. Tá? Vamos ver o que já dá para ir simplificando, então, aqui nas continhas nossas. Olha, este 2 multiplicando, com este 2 dividindo, então a área vai ficar 60 vezes o seno de 30 graus. Seno de 30 graus, tabela, é meio, então 60 que multiplica meio. O 60 com 2 aqui dá para simplificar, vai dar 30. Então, a área, 30 centímetros quadrados. Show, galerinha? Então, aqui está dizendo que tem área 30 centímetros quadrados. Essa alternativa, tá? Desse item, quer dizer, eu o julgaria como certo. Show? Então, é um exercício envolvendo áreas de figuras planas. Galera, você encontra aí no meu canal playlist sobre semelhança de triângulo. Encontra aí também no meu canal playlist sobre áreas de figuras planas. Quer aprofundar nesse assunto? Assista a essas aulas. Foram aulas preparadas com todo carinho para você. Beleza? Vamos lá para a questão 3. Olha, aqui na questão 3, prova de 2019, estava dizendo o seguinte: mesmo com a informatização dos processos, ainda é grande o volume de papéis consumido nas instituições públicas, o que demanda grandes espaços para o seu armazenamento. Por exemplo, uma caixa na forma de um paralelepípedo retângulo medindo 31 centímetros de largura, 25 centímetros de altura e 42 centímetros de comprimento, tá? Então, uma caixa armazena 10 resmas, então seria 10 pacotes de papel A4. Neste caso, para armazenar 1000 dessas caixas em um container, é necessário que a capacidade deste container seja de... Olha, para poder determinar a capacidade desse container, primeiro nós vamos calcular o volume de uma caixa. Tá? Como eu quero armazenar 1000 caixas, depois o volume de uma caixa eu multiplico por 1000. Tá? Então, olha, o volume de uma caixa na forma de paralelepípedo retângulo, para se calcular o volume, tá? Então eu vou pôr aqui primeiramente o volume de uma caixa. Tá? O volume de um paralelepípedo retângulo é o produto das três dimensões, ou seja, comprimento multiplicado pela largura
multiplicado pela altura. Tá? Isso é o volume de uma caixa. Então aqui vai ficar igual. Só que as alternativas estão todas em metros. Então nós vamos ter que transformar centímetros em metros. Para transformar centímetros em metros, eu divido por 100. Então o comprimento tem 42 centímetros. Para transformar em metros, 0,42 divido por 100. Que multiplica. A largura tem 31 centímetros. Então 0,31 metros divido por 100. A altura tem 25 centímetros, para transformar em metros, 0,25. Multiplicando as três dimensões, eu vou encontrar aqui 0,03255. Só que a capacidade aqui são para 1000 caixas. Então eu vou ter que multiplicar aqui, ó, tá lá. Nesse caso, olha lá, para armazenar 1000 caixas, capacidade do container. Então, a capacidade eu pego o volume de uma caixa, 0,03255, e vou multiplicar isso por 1000, tá? Porque são 1000 caixas. Multiplicar por 1000 desloca 3 casas com a vírgula para a direita. Então vai dar 32,55 metros cúbicos. Resposta alternativa A de Amora. Tá? Então também um exercício bem simples aí envolvendo volume de um paralelepípedo retângulo. Olha, gente, vocês também encontram aí no meu canal playlist sobre prismas, paralelepípedos, esferas, pirâmides, cilindros, cones. Então, quer estudar solos geométricos? Tem essas playlists aí no meu canal, tá? Então, aqui já era um exercício envolvendo a geometria espacial, volume de sólido, tá? Vamos lá para a última questão aqui, então, da aula. Aqui na questão 4, julgue o item que se segue relacionado à geometria plana espacial. Aqui é espacial, porque ele diz o seguinte: uma pirâmide de altura 2 raiz quadrada de 3, deixa eu dar uma arrumadinha na raiz aqui, 2 raiz quadrada de 3, com base dada por um hexágono regular de lado 3 centímetros, tem volume igual a raiz quadrada de 3 centímetros cúbicos. Olha, para calcular o volume de uma pirâmide, é 1/3 da área da sua base multiplicado pela sua altura. A altura nós temos. Falta a área da base. A área da base, eu vou fazer o cálculo aqui auxiliar lá. Como é um hexágono regular, a área de um hexágono regular é 3L ao quadrado, que multiplica a raiz quadrada de 3 dividido por 2. O lado da base é 3 centímetros, então 3 vezes 3 ao quadrado, que multiplica a raiz quadrada de 3, dividido por 2. 3 ao quadrado dá 9, vezes 3 dá 27, então vai dar 27 raiz quadrada de 3 dividido por 2 centímetros quadrados. Está aqui a área da base do nosso hexágono. Agora vamos para o volume da pirâmide, então. O volume é 1/3 da área da base, que é 27 raiz quadrada de 3 sobre 2, multiplicado pela sua altura, que é 2 raiz quadrada de 3. Beleza? Vamos ver o que já dá para ir simplificando. Olha, o 27 com 3 dá 9. O 2 com 2 aqui, ó, tem um 2 multiplicando, um 2 dividindo, vai dar 1. Ao multiplicar, presta atenção, a raiz quadrada de 3 pela raiz quadrada de 3, vai dar a raiz quadrada de 9, que é 3. Aí 9 vezes 3 vai dar 27. Então, o volume vai dar 27 centímetros cúbicos. E aqui está dizendo que a raiz quadrada de 3 centímetros cúbicos, este item, eu julgaria errado, tá? Então tá aí, gente, a solução
do nosso exercício 4. E aqui eu encerro essa nossa 12ª aula da playlist Desvendando os Mistérios da Banca CESP-SEBRASP. Qualquer dúvida em algum dos exercícios explicados aí na aula, deixe nos comentários que eu terei o maior prazer em atendê-los, tá? Não esqueça, se gostou, dá um positivo aí no meu canal, vamos ajudar o canal do Tio Carlinhos a crescer, para eu também poder ajudá-los. E se inscreva para ter notificações de novas aulas, tudo bem? Olha, repetindo mais uma vez, vocês encontram aí playlists sobre a parte de geometria plana, né, envolvendo aí áreas de figuras planas, semelhanças de triângulo, tá? Parte de sólidos geométricos. Encontra essas playlists aí no meu canal. Tudo bem? Galera, um abraço com carinho do professor Carlinhos. Fui!